Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E realmente investir na Bolsa de Valores hoje em dia é essencial. Pelo menos uma parte do seu dinheiro tem que estar nesses ativos que têm o maior potencial de rentabilidade, tá? Mas eu vejo muita gente começar a investir na Bolsa de Valores sem saber o mínimo, né? Então eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo aqui para vocês, que eu vou mostrar os 7 passos para você investir na Bolsa de Valores. Você vai ver que não precisa ser tão arriscado, não é tão difícil, vale a pena. Então assiste esse vídeo aqui comigo que eu tenho certeza que você vai sair um investidor, uma investidora muito melhor, tá? Tem um caminho muito bom, muito simples para você multiplicar o seu dinheiro usando a Bolsa de Valores como uma ferramenta para aumentar o seu patrimônio. Se inscreve aqui no canal, são 3 vídeos por semana. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time. E o primeiro passo então para você investir na Bolsa de Valores é você entender o que é a Bolsa de Valores, né? Então eu chamo isso de mentalidade de sócio, tá? O que acontece? A Bolsa de Valores é uma instituição que foi criada para que empresas vão lá captar recursos para fazer os seus projetos, tá? Então quando você compra uma ação de uma empresa, é como se você estivesse aí confiando, emprestando seu dinheiro para que essa determinada empresa desenvolva tudo aquilo que ela planejou e seja útil, né, para as pessoas, porque se não for útil para as pessoas, ela não vai ter lucro, né, ela não vai conseguir vender aquele determinado produto ou serviço, tá? Então a mentalidade de sócio é isso. Quando você vai lá na Bolsa de Valores, é como se você estivesse dando o aval naquela empresa que você está comprando aquela ação. Então já é até um primeiro ponto, né? Normalmente a gente tem que ir para a Bolsa de Valores comprar as ações daquelas empresas que a gente gosta. Portanto, uma ação é um pequeno pedaço daquela empresa. Então uma empresa, ela tem várias e várias ações, algumas delas negociadas na bolsa. Não são todas as empresas que têm capital aberto, ou seja, que você pode comprar esse pedacinho da empresa e ser um sócio, tá? Você quando compra uma ação, você vira um acionista dessa empresa. Então você é um pouquinho sócio. Tá? Então o que você quer? Você quer que essa empresa tenha lucro, que se ela tiver lucro, ela vai te pagar uma participação nesses lucros através dos dividendos, ou então ela vai simplesmente valorizar e aí você comprou aquela ação por um preço. Se essa empresa tiver um maior valor no futuro, você vende essa ação um pouquinho mais caro e tem lucro, tá bom? Então é assim que funciona. E como que você faz para comprar uma ação, por exemplo? Para operacionalizar isso, você precisa abrir conta numa corretora de valores, tá? Aí através do seu celular ou através do computador mesmo, tá? Tudo muito simples, não tem nada daquelas cenas antigas de filmes que eram as pessoas gritando lá no prédio da Bolsa de Valores para comprar ou vender ativos. Não, hoje em dia é muito fácil. Você faz direto da sua casa, ou no seu computador, ou no seu celular. Você vai abrir ali na sua corretora, né, no aplicativo ou no site, e você procura pelo Home Broker. Tá? Algumas corretoras, como a Toro, por exemplo, que é a que eu uso, ela até deixa de um jeito mais simples ainda, né? Não tem um home broker que parece um negócio muito tecnológico, não. É um site, né? A mesma coisa se você estivesse comprando qualquer coisa na Magalu, na Amazon, no Mercado Livre, um site, tá? Então a Toro Investimentos é onde eu uso porque ela deixa isso muito simples. Além disso, também é super segura e é taxa zero para tudo, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição, que quem se inscreve, quem ativa a sua conta lá na corretora, ganha o meu livro de graça lá no seu e-mail, tá bom? Então ativou a conta, o que é isso? Mandou dinheiro para a corretora, você recebe um e-mail que a própria Toro envia com o meu livro gratuito para você também aprender um pouquinho mais sobre os investimentos, beleza? Mas não só de ações vive a Bolsa de Valores, tá? Isso já nos leva para o próximo ponto, que é o quê? Comprar empresas, mas não só as empresas que você conhece, você pode acessar os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários também são negociados na Bolsa de Valores. Então é muito tradicional, a gente conhece a Petrobras, a Vale, o Itaú, o Bradesco, enfim, essas grandes empresas que são negociadas na Bolsa, mas também existem os fundos imobiliários. Você quer investir um pouquinho do seu dinheiro no mercado imobiliário? Muito melhor do que você ir na rua, ir nas corretoras e comprar um imóvel, que você vai precisar ter, sei lá, 100 mil reais, 200, 300 mil reais para comprar um imóvel, para você conseguir um rendimento do aluguel dele. Muito melhor que isso é você comprar um fundo imobiliário, que é a mesma lógica, só que você consegue comprar um fundo imobiliário na Bolsa de Valores por 100 reais, mais ou menos. E você consegue uma diversificação muito maior, você consegue comprar
escritórios, shopping centers, galpões logísticos, enfim, você consegue comprar uma infinidade de coisas e isso também é através da Bolsa de Valores, onde você operacionaliza, então, onde você compra esses ativos, né? Esses imóveis, essas pequenas fatias de imóveis que são os fundos imobiliários, e aí você ganha o rendimento que vem dos aluguéis desses inquilinos, tá? Então, uma ótima forma de você ganhar dividendos mensais, né? Rendimentos mensais caindo direto na sua conta. Lembrando que não são só os fundos imobiliários que pagam esses dividendos, né? Algumas empresas, algumas ações também pagam. A grande diferença aqui é que os fundos imobiliários eles tendem a pagar todos os meses, tá? As empresas boas pagadoras de dividendos, elas costumam pagar, sei lá, a cada 3 meses, 6 meses, talvez uma vez por ano, 2 vezes por ano, tá? Tem só essa periodicidade diferente e também são ativos diferentes, né? Uma coisa é você comprar uma empresa, outra coisa é você comprar um conjunto de imóveis, né? Quando eu comprar é comprar uma pequena parcela, né? Que é isso que você faz quando acessa a Bolsa de Valores. E o terceiro ponto agora, que ele é importantíssimo, talvez seja o ponto mais importante aqui do nosso vídeo, é defina a sua estratégia como investidor. O que acontece? Se você vai chegar, está começando agora, você abriu sua conta na corretora, você quer investir seu dinheiro, e aí você pensa o seguinte, onde eu vou investir então? E aí você começa a se deparar com um monte de informação. Você vai ver pessoas falando de day trade, outras pessoas falando de buy and hold, outras pessoas falando de valuation, análise gráfica, análise técnica, fundamentalista, swing trade, ou seja, um monte de termo confuso que vai fazer um nó na sua cabeça. Então, agora eu vou te explicar exatamente, rapidamente, o que é cada uma dessas coisas e como que você trilha o seu caminho. Porque o importante não é você saber tudo aí, você ter um glossário, né? O importante é você tomar a sua decisão, o caminho que você vai seguir. Então, eu vou começar falando sobre o day trade, né? Que é o tipo de investimento que você compra e vende uma ação no mesmo dia. No meu ponto de vista, esse é um tipo de investimento muito arriscado. Por quê? No curtíssimo prazo, é muito difícil você identificar qual que vai ser o movimento de uma ação. Então, sabe quando você vê aquele gráfico de sobe e desce, assim, das ações? No curto prazo é muito difícil de prever, né? Não é impossível, tá? Só que dentro da minha filosofia de investimentos, por exemplo, da minha estratégia, eu quero passar pouco tempo na frente do computador olhando os gráficos e quero comprar uma ação de uma empresa que eu vou carregar por mais tempo, sei lá, pelo menos por 2 anos, tá? Pelo menos na minha estratégia é isso. Se eu compro uma ação hoje, eu não vou me desfazer dela dentro de 2 anos pelo menos, tá? A cada 2 anos eu vou olhar de novo para aquela empresa e falar assim, será que eu quero continuar sendo sócio dela? Então, esse tipo de abordagem que eu sigo, ela é um pouco mais, digamos assim, buy and hold, né? Que seria comprar e segurar. Mas tem muita gente que se levar o buy and hold ao pé da letra, você compra e não vende nunca, né? Imagina você ficar 10, 20, 30 anos com a mesma ação, aí eu já acho que é muita coisa, né? Porque de repente, nesse tempo todo, muita coisa pode mudar, então de tempos em tempos eu acabo mudando. Tem gente que também chama isso de ficar algum tempo, né, com aquela ação e depois vender, de swing trade, né? Você vai ver de repente em alguma corretora que você vai abrir, vai ter uma abinha lá escrito swing trade. O que é isso? Ela é diferente do day trade, né? Porque o day trade você compra num dia e vende no mesmo dia. Se você comprar num dia e vender em outro, já é caracterizado um swing trade, né? Então não tem um prazo específico. Pode ser que você venda daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Em algumas corretoras você vai entender essa sigla aí, esse termo swing trade. E uma outra coisa fundamental que você deve saber como investidor é escolher entre a análise técnica, né, a análise gráfica, e a análise fundamentalista, né? O que é isso? A análise gráfica, ela é feita mais para operações de curto prazo, né? Ou então curtíssimo prazo, porque ela depende muito mais dos gráficos, né? Então uma tendência dos movimentos do preço, da cotação dessa ação, né? Então ela depende menos, por exemplo, dos fundamentos da empresa, né? O que são os fundamentos? Essa empresa ela dá lucro, qual é a margem dos produtos dela, tem dívida, etc, né? São os fundamentos. A característica de uma análise técnica gráfica é ver a tendência muito mais para o curtíssimo prazo. Já a análise fundamentalista, ela segue muito mais aquela outra lógica, você já deve ter ouvido um outro termo que se chama valuation, né? Que seria o valor dessas empresas. Nessa outra característica, busca-se o quê? Busca-se comprar ações que têm um valor alto, né? Mas que estão com preço baixo, né? Então a gente diz essa desconexão aí que uma ação está barata. Então logo você vê que já é uma característica
mais de longo prazo. E é bom a gente salientar que não tem certo ou errado no mercado, né? Tem aquilo que é certo para você, aquela estratégia que você quer seguir, que você se acomoda mais. E o quarto ponto importantíssimo também, tá? Você tem que usar o melhor prazo. O que eu quero dizer com o melhor prazo? Aquele prazo que faz sentido para o seu dinheiro. Você pode até ter dinheiros em caixinhas separadas, digamos assim, tá? Quando a gente pensa na bolsa de valores, se tornar sócio de uma empresa, se você tem o longo prazo, fica muito mais fácil você investir, tá? No curto prazo, pode ser que você tenha mais volatilidade e aí você tenha que colocar menos dinheiro. Ou então, acho que todas essas características, na verdade, é necessário ter uma diversificação de carteira, mas depende, se você for um pouquinho mais conservador, coloque o seu dinheiro de curto prazo na renda fixa, não vá para a bolsa de valores, tá? Se você é mais arrojado, tudo bem colocar na bolsa, mas saiba que pode ter sobe e desce, tá bom? Então, utilize o prazo a seu favor. Se você tiver o longo prazo, fica muito mais fácil ganhar dinheiro na bolsa. O quinto passo importante aqui, pague menos, né? Compre barato, né? O que a gente quer dizer com isso? É muito importante, tá? Presta atenção nisso. Tem algumas cotações, algumas ações ou fundos imobiliários que estão naquele momento de alta. Se você comprar na alta, você pode ter problemas para vender mais alto, né? Porque esse é um jeito de ganhar dinheiro. Ou então, você ganhar dividendos, né? Se você ganhar os dividendos, também é mais interessante você comprar no preço mais baixo, né? Porque proporcionalmente o seu lucro fica maior. E aqui um ponto importante é você acompanhar o mercado, né? Então já se inscreve aqui no canal, porque a gente sempre traz essas novidades. E um outro ponto de pagar barato também é quanto às taxas, né? Se você procura uma corretora, como a que eu uso, por exemplo, que é a Toro Investimentos, que eu deixei o link aqui na descrição, que é taxa zero. Tem algumas taxas que você não consegue fugir, né? Por exemplo, os emolumentos, que são as taxas da B3 da Bolsa de Valores. Agora, taxa de corretagem e taxa de custódia não precisa pagar, tá? Como eu estou te dando um exemplo, tem uma corretora que eu confio que não cobra nada disso. Ok? E tem outra coisa também. Pode ser muito interessante, eu até recomendo que você abra conta em algum banco digital, tipo um Nubank da vida. Por quê? Quando você transfere o dinheiro para a corretora, você não paga TED, né? Sabe aquela tarifa que hoje em dia quase não existe mais, né? Depois que inventaram o Pix, mas tinha muita gente que pagava, sei lá, R$10 para transferir o dinheiro do Itaú ou do Bradesco para a corretora, tá? Então aí você já sai perdendo dinheiro, tá? Abra conta num banco digital que seja taxa zero, abra conta numa corretora que também seja taxa zero, beleza? E o sexto passo, crie hábitos e domine as ferramentas, tá? Então é para você colocar seu time em campo, tá? Vai para a prática, tá? Não deixa para amanhã, porque isso vai ser muito importante. Você vai se acostumar, por exemplo, como funciona o site da corretora, o que é uma nota de corretagem, é tudo muito simples, mas você tem que abrir a conta lá e aí você vai começar a conhecer isso daí, tá bom? Então, conhece as ferramentas, tá? Hoje em dia tudo é muito simples. Segundo ponto, tem que criar hábitos, tá? Os hábitos são muito mais importantes do que altíssimas rentabilidades. Poupar e investir todos os meses vai fazer o seu patrimônio crescer bastante. E aí, a Bolsa de Valores vai multiplicar esse dinheiro que você guardou, tá? Então, criar o hábito de poupar e investir todos os meses é algo assim, milagroso, sabe? Vai realmente aumentar o seu patrimônio. Chegou o dinheiro na sua conta, seu salário, separa ali 10, 20 ou 30% e já manda para a corretora. Nesse dia, é um hábito. E o sétimo ponto importantíssimo é o quê? Você acompanhar. Ok? Você então já poupou, investiu todos os meses, agora você vai acompanhando o mercado. Inclusive aqui no canal a gente sempre traz essas novidades. Para quê? Para você saber se tem alguma outra oportunidade de comprar alguma outra ação, algum outro fundo imobiliário, alguma outra renda fixa, né? A gente não aconselha muito que você fique comprando e vendendo muita coisa sem saber o que está fazendo, né? Se você quiser ter esse pensamento mais de curto prazo, de comprar e vender no curto prazo, aí pode ser interessante você seguir algum analista, né? Alguma carteira de algum analista. O fato é que é importante acompanhar, mas você não precisa ficar o dia a dia ali conectado, né? Você pode continuar com o seu trabalho, ganhando seu dinheiro, e aí você só deixa os seus investimentos se multiplicando ali. Acompanhar é você estudar um pouquinho mais sobre o mercado, acompanhar a sua carteira, como eu falei, sei lá, de repente, de tempos em tempos, você vai definir isso a cada 1, 2, 3, 10 anos, você revê as suas posições, mas o hábito de poupar e investir sempre é que vai fazer o seu patrimônio crescer bastante, tá bom? Então,
Esses são os 7 pontos mais importantes para você investir o seu dinheiro. Você vai ver que não é super difícil e eu tô aqui para ajudar vocês. Deixe sempre seu comentário aqui embaixo, que aquilo que você comentar pode servir para eu produzir novos vídeos, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.